Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado ouvinte do programa Oração da Manhã, lembremos da misericórdia divina. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sexta-feira, mesmo dentro do tempo pascal, é também um dia da gente meditar, pensar, refletir sobre a necessidade da nossa conversão mediante a penitência, o jejum e a oração. A liturgia, meu prezado ouvinte, desta sexta-feira, nos oferece uma das passagens bíblicas mais impactantes, o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, é a primeira leitura da missa, que trata da conversão de Saulo, o perseguidor da igreja, que se tornará o grande apóstolo dos gentios, São Paulo. Esse texto é uma luz para todos nós que buscamos a santidade. Deus pode transformar qualquer coração, reverter qualquer caminho, reconstruir qualquer história. Hoje vamos meditar sobre o poder da graça divina que nos chama à conversão, à obediência e à missão. Saulo era um homem religioso, zeloso, observante da lei de Moisés, mas cego. Perseguia os cristãos com fúria, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes também nós podemos cair nesse engano, ter aparência de piedade, mas viver longe da verdade. Cuidado, você que é muito petrificado nas tradições da igreja, que condena todo mundo, condena os bispos, os sacerdotes, e você acha que você sabe tudo, é o melhor de tudo. Cuidado, a queda dos soberbos, ela é muito dolorosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? O ressuscitado vem ao encontro de Saulo, não para condená-lo, mas para chamá-lo. Que esperança para todos nós. Não importa quão longe alguém esteja de Deus, ele sabe encontrar o caminho até o coração humano. Após o encontro com Cristo, Saulo cai por terra e fica cego. É preciso cair do orgulho para levantar-se na humildade. A cegueira física simboliza a cegueira também espiritual. E durante 3 dias ele permaneceu em oração, jejum e silêncio, esperando pela palavra de Deus. Essa é uma lição profunda para nós. A verdadeira conversão exige pausa, recolhimento, escuta. A vida agitada, barulhenta e dispersa de hoje precisa ser vencida pelo silêncio interior que permite ouvir a voz de Deus. Vocês lembram lá no ano passado, o ano atrasado, não me recordo mais a data, quando nós estudamos aquele livro do Cardeal Sará, sobre o silêncio e a ditadura do barulho. Quão importante é o silêncio. Essa conversão, hoje você está no mundo, na desgraça do pecado, e amanhã você está convertido. Isso é assustador. A gente precisa ficar com um pé adiante e outro atrás, porque uma conversão, ela tudo bem, ela pode ser num momento assim abrupto, mas ela desabrocha mediante a escuta, mediante o silêncio, mediante a maturidade, a direção espiritual. Nós temos que ter, às vezes, cuidado com certos modos de conversão que depois vai nos decepcionar. A conversão ela precisa passar por essa escuta, por essa cura interior, por esse ouvir Deus. Deus envia Ananias, um discípulo fiel, para ir ao encontro de Saulo.
Ele representa a igreja que acolhe o convertido, reza por ele, administra os sacramentos e o insere na comunidade. Irmão Saulo, é assim que Ananias o chama. Não o julga pelo passado. Veja que Santo Estevão morreu aos pés de Saulo. Mas o reconhece como irmão, como um novo membro do corpo de Cristo. Quantos Saulos andam por aí, precisando de um Ananias que os ajude a encontrar o caminho da fé? A conversão não é uma experiência individualista, era preciso da igreja. Na mediação dos irmãos, da comunhão sacramental. É uma besteira você falar, eu não vou à igreja, não preciso da igreja, eu me salvo sozinho. Não existe isso não. Nosso Senhor deixou a sua igreja. A igreja, ela é a mediação nesse caminho nosso da santidade. É através dela que eu tenho os sacramentos, que eu tenho a escuta da palavra, que eu tenho a tradição da igreja, que eu tenho o magistério. Então é bobagem, isso é ignorância você negar a igreja. Quem nega a igreja nega Cristo. Negar a Escritura também. Então, a gente precisa ter essa consciência. Daí que nós sacerdotes precisamos ter muito cuidado com o nosso testemunho, porque um padre pode afundar uma comunidade, um bispo, se a gente não dá o testemunho da nossa conversão. Nós precisamos ter esse cuidado, porque a igreja, ela é de Cristo, ela é o mistério do corpo místico de Cristo, mas ela se agrega de maneira visível neste mundo através de nós batizados. Então nós, leigos, religiosos, sacerdotes, somos instrumentos dessa mediação de Deus para que nós podemos nos entregar totalmente a Cristo. Hoje, quando tantos atacam a fé, zomba da igreja e tenta apagar o evangelho da cultura, Deus continua a chamar novos Saulos, firmes na doutrina, apaixonados pela missão, incansáveis na evangelização. Quantas pessoas têm convertido à Igreja Católica, saído até de outras denominações e vindo à igreja, não por causa tanto dos nossos exemplos como filhos da igreja, mas por causa do mistério. A igreja é um mistério que é mais forte do que nós. O mistério silencioso da igreja, o que é o corpo místico de Cristo, é mais eloquente do que as palavras de qualquer um de nós. Então a gente precisa saber isso. Nós precisamos entender isso. A igreja é um imã que atrai as pessoas para a bênção, para os sacramentos, para a escuta. A conversão de Paulo foi decisiva, mas ele mesmo reconheceu que lutou cada dia para permanecer fiel. Combati o bom combate e guardei a fé. No seu testamento final da sua vida, lá em 2 Timóteo 4:7, ele vai falar desse combate para guardar a fé. Também nós precisamos dessa conversão cotidiana, vencer o pecado, abandonar os apegos, renovar o amor à igreja, deixar Cristo viver em nós. Olha, católico amargo, amargura, murmuração, zelo amargo, você pensar que você é melhor do que todo mundo, que você descobriu isso na igreja, a história da igreja, a tradição da igreja, você é melhor do que os outros. Cuidado com isso. Ninguém tem direito de ficar condenando os outros na igreja, criticando, amargurados. Não. O nosso zelo deve ser doce, não um zelo amargo. Nós precisamos ser acolhedores. Nós não podemos ser esses tipo de fariseu cristão que expulsa os outros. Eu fico assustado quando alguém me diz, Padre fulano afastou as pessoas, até dentro da missa, você está fora dos ministérios. Quem deu essa autoridade para um padre fazer isso? Nós temos que acolher, não expulsar as pessoas. E temos que acolher, se as pessoas têm problema, você vai ajudar, acompanhar, você é diretor espiritual para isso. Não para expulsar os outros. Quem é muito radical termina mal. Anotem isso.
Quem é muito radical termina mal. Nós temos que ter o coração cheio de misericórdia. Eu às vezes prego duro aqui com vocês, mas no dia a dia com as pessoas eu sou extremamente cuidadoso no sentido de não afastar os pecadores, aqueles que não têm jeito de você organizar a vida deles, sacramentalmente. Vamos ter paciência. Deus é grande. Vamos suplicar ao Senhor a graça da conversão verdadeira, que possamos ouvir mais a voz de Deus nos caminhos da vida e deixar para trás o homem velho e seguir como discípulos, cheios do Espírito Santo, a serviço da edificação da Santa Igreja. Amém. Como nesses dias a Igreja está propondo para nós o capítulo 6 de São João, que hoje já é o final, que fala do pão da vida, eu gostaria de comentar rapidamente essa palavrinha de Jesus tão profunda. João 6,56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Não é maravilhoso escutar essa palavra de Jesus? Extraordinária. Então, nós vamos vivenciando essa graça. Amanhã a igreja completa todo esse texto do pão da vida, que é Jesus, e a gente termina o nosso programa nessa sexta-feira com este olhar para a necessidade da nossa conversão, e a conversão ela se robustece, ela se prolonga, ela se aprofunda nessa intimidade com Cristo, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue, a Eucaristia. É aqui que está o divisor de águas, essa grande bondade, esse grande amor de Deus por nós, através da Eucaristia. Tenhamos fome de Cristo, tenhamos fome de almas, vamos ajudar as almas a chegar a Deus, tenhamos a humildade do Senhor Jesus, tenhamos, meus irmãos, o grande zelo, o zelo amoroso pelas coisas de Deus, pelas pessoas, para que nunca nos afastemos dessa dinâmica, para não cairmos no calabouço, no tacho fervente do zelo amargo que nos mata, que nos fere, que nos tira do caminho da unção. Amém. Senhor Jesus, nosso bom pastor, que deu a vida por nós, se tornando pasto para as ovelhas. Abençoa nossa igreja, cada um de nós, os sacerdotes, os bispos, diáconos, religiosos, as lideranças leigas, para que nós sejamos zelosos no amor, que o nosso coração não possua a amargura, a exclusão, que nós sejamos esta igreja que vai, como diz o Papa Francisco, em saída ao encontro das pessoas, sobretudo os que estão machucados e feridos, para que eles possam, pela espiritualidade, entender uma igreja também em subida, em espiritualidade, em vida e santidade. Cuida de nós, Senhor, e nos dê essa santa paz, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão do apóstolo Paulo, venha sobre você os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma belíssima sexta-feira para você, e às 20 horas a gente se encontra aqui no canal para rezarmos juntos a oração das completas. Tenha uma boa paz.